A guerra contra Silentium ficará marcada na história de Magisterium. O dragão deixou um grande rastro de destruição no caminho. Mas, felizmente, depois de muitos desafios, Magisterium triunfou. Isso só foi possível através da união de todas as vozes do povo. Os especialistas fizeram descobertas extraordinárias, mas que só se tornaram reais em efeito quando foram compartilhadas. Depois do último feitiço, que difundiu as informações por todo o reino, a força dos magisterianos se multiplicou e sufocou o poder obscuro do silêncio. Boa tarde, Magisterium! Hoje será realizado no Teatro Comércio a 10ª edição do Festival Teatral de Magisterium, que acontece anualmente em comemoração à vitória dos magisterianos sobre Silentium. Todos pelas ruas estão ansiosos para o grande evento, sempre bastante popular e com um grande público, que vem até de cidades vizinhas para assistir à peça organizada pela companhia teatral. Para já entrar no clima, acompanhe as entrevistas que nosso programa realizou com membros da companhia. Em seus depoimentos, eles falam sobre o processo de criação da peça e da importância dos conhecimentos trazidos pelos especialistas. Quando eu ouvi sobre o festival e fui contratada para dirigir uma das peças, logo soube que precisava abordar algo impactante. A nossa história leva o público para 10 anos atrás, quando a guerra contra Silentium estava em seu auge. Como o teatro tem essa capacidade de impacto, achamos uma boa ideia retratar a realidade na ficção e consolidar todo o conhecimento adquirido pelos especialistas naquela época. Ao longo da narrativa, nossos atores interpretam os heróis especialistas em sua jornada, com todos os desafios, descobertas e triunfos até a derrota do dragão. Nós não deixamos de retratar nada, nem mesmo os momentos difíceis, já que assim o público consegue perceber o quão complicadas foram as missões e entender o valor das descobertas não somente para a guerra, mas também para qualquer coisa similar que aconteça no futuro. O teatro foi a maneira que a gente encontrou de deixar essa memória viva por gerações. O teatro surgiu no século VI a.C., lá na Grécia, a partir das festas em homenagem a Dionísio, o deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Os teatros da época eram ao ar livre, com grandes arquibancadas de pedra, onde todos podiam assistir às peças com a mesma qualidade de visão. As peças em si eram encenadas exclusivamente por atores do sexo masculino, usando máscaras de linho enrijecido, e eles mesmos encenavam personagens do sexo feminino. O gênero teatral mais antigo é a tragédia, que geralmente contava sobre a jornada dos heróis, mas logo a comédia surgiu e encantou os gregos ao retratar acontecimentos cotidianos, costumes e até mesmo críticas aos governantes pelas sátiras. Ao longo dos anos, o teatro foi se desenvolvendo e se espalhando para as mais diversas culturas, chegando ao que temos hoje. O cenário é um ponto muito importante da peça, já que situa o público de onde está ocorrendo uma cena. Ao mesmo tempo que nossa equipe escolheu abordar as descobertas do passado no enredo, também nos aproveitamos delas para desenvolver a produção. No cenário, por exemplo, usamos a psicologia das cores. Em cenas de batalhas e conflitos, usamos cores mais agressivas, como vermelho e laranja. E já nas cenas de diálogo, que requeriam mais atenção do público, usamos cores suaves, como branco e tons pastéis. Também fizemos uso desse mesmo esquema na iluminação e holofotes, usando cores mais fortes para as cenas de ação e outras cores mais calmas para as que tinham mais interação entre os personagens.
A peça foi elaborada desde o começo com o objetivo de provocar emoções em todos os magisterianos e também trazer à tona comoventes lembranças nos que viveram a guerra contra o Silêncio e o choque aos que não viveram, além, é claro, de impactar e emocionar toda a magistério. Nós trouxemos os conhecimentos dos especialistas em cores para pôr em prática essas sensações. No uso das cores nos figurinos como o laranja, o vermelho e o preto, por exemplo, nós conseguimos trazer um ar de agressividade a algumas cenas da peça, como nos atos de guerra, as cenas dos ataques e as cenas das mortes. Trouxemos também as cores preto e vermelho na composição das maquiagens, como uma forma de impor uma sensação de violência ao público. Chegando já ao final do enredo, foi adotado o uso de cores que levassem uma sensação mais harmoniosa, mais leve e mais calma, com a presença de tons de azul e verde, com detalhes brancos e amarelos nos figurinos finais. Essas composições levaram ao espectador a sensação de que a guerra havia acabado e que todos estavam finalmente a salvo. A função de um produtor teatral é viabilizar a estrutura material, como espaço para apresentação e ensaios. Eu também faço a comunicação interna e externa do espetáculo, sendo responsável pela propagação do show. Eu me comunico diretamente com as pessoas envolvidas nas realizações artísticas e auxilio na aquisição de equipamentos de luz, som, materiais para confecção de cenário, figurino, etc. Basicamente, eu sou responsável de garantir que a peça tome forma. Uma coisa que a gente tem reparado é que desde que a gente começou a aplicar os conhecimentos que os especialistas ensinaram sobre fontes e layout do nosso material de divulgação, as nossas peças têm sido melhor recebidas por parte do público. Por exemplo, nós aprendemos a criar layouts funcionais, e graças a ele nós agora aproveitamos a disposição de elementos de texto e imagem no design que nós criamos. Agora nós conseguimos distribuir com inteligência a posição dos elementos do nosso projeto para garantir que o público consiga perceber as peças de forma como nós planejamos. Além disso, percebemos que a tipografia era outro elemento que nós usávamos de forma muito errada. Já aconteceu de pessoas virem assistir uma peça de amor pensando que ela fosse de terror, tudo por conta da fonte que nós escolhemos. Depois desse fiasco, nós passamos a usar apenas Comic Sans nas divulgações das nossas peças. Mas aí percebemos que o número de pessoas que vinham assistir diminuiu muito. Hoje, nós já sabemos o valor de usar a fonte correta. Graças aos especialistas, sabemos que as fontes conseguem transmitir grande parte da ideia por trás de um projeto. Ela transmite o tom e o grau de seriedade das nossas peças. Temos muito a agradecer aos especialistas, pois graças a esses conhecimentos passados, cada vez mais pessoas têm se interessado por nossas peças e conseguem ver e apreciar o espetáculo que nossas peças teatrais conseguem oferecer. O 10º Festival Teatral de Magisterium terá início esta noite e ficará disponível até o fim do mês, aberto para o público de qualquer idade. Como nos anos anteriores, a entrada é gratuita, mas quem desejar poderá ajudar com uma pequena quantia para expandir o festival, fazendo com que chegue em outros reinos. Devemos sempre valorizar a comunicação, e a arte é um importante meio de propagá-la. Bem, o nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, no mesmo horário, com mais informações sobre o Reino de Magisterium. Até lá e tenham uma boa tarde.